Glória a Deus, aleluias. Boa noite a todos, graça e paz. Mais uma vez, estamos aqui reunidos em torno da palavra do Senhor, pois sabemos o quanto isso é importante para a nossa vida. Temos esse momento de profundo momento de olharmos o Evangelho e alimentarmos a nossa alma com a palavra do Senhor. Nós estamos trabalhando a carta de Romanos e também o capítulo 3 de Gênesis, onde nós falamos e estamos falando sobre a queda. Hoje será o segundo sermão sobre a queda. Nós olhamos um pouquinho, há um tempo atrás, algumas coisas sobre a queda. E hoje nós vamos, mais uma vez, ler o capítulo 3 de Gênesis e depois meditarmos em alguns pontos, pois, como falamos, há uma carência no meio evangélico de ter conhecimento da queda. Como nós falamos, a queda, ela não foi algo simples. A queda não foi um resvalar de pés, como de uma criança que está correndo, cai e se arranha. E vem o pai, dá um beijinho e fala: olha, não foi nada, está tudo bem. A queda não funcionou dessa maneira. A queda, ela trouxe consequências terríveis, profundas e eternas. Por isso nós temos que ter uma visão correta da queda. E infelizmente, como nós já vimos, muitos cristãos, pastores, igrejas abandonaram a visão bíblica, a explicação de Deus para a queda e acabaram abraçando o humanismo secular, abraçaram a filosofia, abraçaram o darwinismo, abraçaram tantas coisas e foram deixando de lado a explicação de Deus, a explicação que o próprio Deus dá sobre a queda. Então hoje nessa noite vamos ler mais uma vez o capítulo todo, para que nós possamos ter cada cena da queda em nossa mente, para que nós possamos estarmos familiarizados com o desenrolar da queda e entendermos cada ponto e trazermos para a nossa vida e aplicar a nós. Então você que tem a sua Bíblia, abra em Gênesis capítulo 3, do 1 em diante, que diz assim: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis neles, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe o fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriu-se então os olhos de ambos, e perceberam que estavam nus. Coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus,
que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isto que fizeste? Respondeu-lhes a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, e em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E a Adão disse: visto que atendeste à voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. E deu ao homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de pele para Adão e a sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Amados, como nós já falamos, aqui está o capítulo mais importante para a nossa fé, pois ele mostra para nós a queda do homem. Ele mostra para nós todas as nuances da queda. Ele mostra para nós a profundidade da queda. Ele nos mostra as consequências drásticas da queda. E quem está nos falando essas coisas é o próprio Deus. Então é Deus que está dizendo: olha, aconteceu assim, assim, assim. Agora o pecado ele entrou. Agora, devido ao pecado, a morte também entrou. E não somente isso, a morte entrou e passou a todos os homens. Agora, os homens passaram a ser a imagem e semelhança de Adão. E nós vimos alguns detalhes importantíssimos no primeiro sermão, na primeira pregação. Hoje, se Deus permitir, vamos ver mais alguns pontos. E o ponto que vamos começar a ver hoje é a queda e o homem. O primeiro efeito
da queda sobre Adão e Eva foi a compreensão de sua vergonha. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus pelo pecado, o homem obteve aquilo que não tinha antes, ao menos em operação. Isto é, a consciência, um conhecimento de ambos, do bem e do mal. Isto era algo que o homem não caído não possuía, pois o homem foi criado num estado de inocência, e inocência é ignorância do mal. Veja como é importante isso. Mas, tão logo o homem participou do fruto proibido, logo que o homem comeu, logo que seus dentes cravaram naquele fruto, logo que aquele fruto fez com que sua boca enchesse de saliva, logo que aquilo saciasse o seu desejo, tornou-se consciente do seu pecado. E os seus olhos foram abertos para ver a sua condição agora de caído. A consciência é instinto moral. É algo que é agora comum à natureza humana. Isto é inerente ao homem, o que testifica sua condição caída e pecadora. Então agora nós temos isso conosco. Mas não somente a consciência testemunha a perversão do homem, do ser humano, como é também uma das marcas da obra de um Criador pessoal. A consciência não pode ser realizada do homem. Ele não teria estabelecido voluntariamente um acusador, um juiz, um perseguidor de próprio peito. Não. De onde então isto procede? Não é mais o resultado da educação, mas também é razão ou memória, embora possa ser cultivada como ambas. Consciência é a calma serena voz de Deus na alma, testemunhando o fato de que o homem não é o seu próprio mestre, mas responsável por uma lei moral que ou o aprova ou o reprova. Então aqui nós estamos agora diante disso, da consciência. Estamos agora diante da nossa responsabilidade. Estamos agora diante daquilo que é importante. Pois ao se conscientizarem da sua vergonha, Adão e Eva imediatamente se esforçaram em esconder a sua nudez. E assim tem sido no decorrer do tempo. O homem, ele tem tentado pelas suas próprias forças, ele tem tentado pela sua própria moral, ele tem tentado pelos seus próprios meios esconder os seus pecados, as suas vergonhas, a sua nudez, cozendo aventais de folhas de figo. Amados, este ato foi muito significativo. Ao invés de procurar por Deus, ao invés deles procurarem por Deus e abertamente confessarem a sua culpa para Ele, o seu pecado, falarem o que acabaram de fazer, se lançar aos pés, ao invés deles correrem para esse Deus de amor que eles bem conheciam, o que foi que eles fizeram? O que o pecado faz com o homem?
O pecador, ele não vai em direção a Deus. Nenhum pecador vai. Adão e Eva são provas disso. Pois antes da queda, ao ouvir a voz do seu amado, ao ouvir a voz do seu Deus, os seus corações se compungiram e iam em encontro e em direção ao seu Criador. Não havia nada que impedissem eles de correrem para o momento mais importante da viração do dia, que era se encontrar com Deus, era saber que Deus viria, e então eles poderiam então correr em direção ao seu amado. É como nós, ao invés deles, naquele dia, ao ouvirem a voz de Deus, ao invés de eles correrem em direção a Deus, o pecado faz algo diferente neles. Faz com que eles não confessem a sua culpa, não se arrependam. Faz com que eles se escondam ou tentem se esconder de Deus. Não é assim o homem. Ele esconde do marido, ele esconde da esposa, ele esconde do filho, ele esconde dos vizinhos, ele esconde da família, ele esconde do seu supervisor no serviço, ele esconde de um monte de gente, mas Deus o está vendo. E ao invés, então, de Adão e Eva correrem para Deus e abertamente confessarem a sua culpa, eles tentaram se esconder de Deus e deles mesmos. É assim que nós fazemos quando nós pecamos. Nós tentamos esconder das pessoas e também tentamos esconder de nós mesmos, como se nada tivesse acontecendo. Como se nós não tivéssemos falado o que falamos, que nós não tivéssemos feito o que fizemos. Agimos de maneira patética, hipócrita. Mas Deus está ali com os seus olhos que tudo veem, sondando os nossos corações. E veja quão patético é essa cena. Você pode imaginar Adão e Eva correndo e você dizendo: como eles se esconderiam de Deus? Será que eles nunca puderam imaginar o que o salmista disse? Para onde irei eu para diante da tua presença? Se eu subir no mais alto monte, estarás lá. Se eu fizer a minha cama no abismo, no inferno, o Senhor estará lá. Se eu estiver na mais pura escuridão, a escuridão e a luz para ti são as mesmas coisas. Para onde me irei da tua presença? Se me deito ou se levanto, o Senhor está. Para onde? E quando nós lemos essa cena de Adão e Eva correndo para o meio das árvores e tentando se esconder e cozendo para si vestimentas de folhas de figo, não é parecido com nós? Tentando nos esconder de Deus, tentando nos esconder dos homens, tentando colocar uma máscara, tentando camuflar os nossos pecados, tentando camuflar tudo aquilo que falamos, pensamos, tudo aquilo que nós agimos. É patético o homem tentar se esconder de Deus. Mas não pensamos assim como nós lemos. Quando nós lemos, nós pensamos assim, mas quando nós aplicamos a nossa vida, nós não pensamos assim. Não pensamos. Nós vemos que Adão e Eva estavam tentando se esconder de Deus e deles mesmos. Assim tem sido sempre o caminho do homem natural, o homem caído. A última coisa que ele irá fazer é confessar diante de Deus a sua condição perdida e arruinada. Consciente de que algo está errado, ele procura se abrigar atrás das suas próprias justiça, atrás da sua própria confiança, que sua boa obra vai compensar as más que ele fez. Amados,
Por isso muitos vão à igreja. Por isso que muitos fazem práticas religiosas, atenção às leis, são legalistas. Por isso que muitos amam a filantropia e altruísmo. É por isso que muitos amam fazer obras de caridade, na esperança que suas folhas de figueiras, que muitos hoje estão tecendo em aventais para cobrir as suas vergonhas espirituais, não se apareçam diante de Deus. É por isso que o cara vai para a igreja, por isso que ele pratica coisas religiosas, porque parece bonito, por isso que ele é um legalista, por isso que ele é um moralista. Tudo para que isso se torne ali as suas folhas de figueiras, tentando se esconder de Deus. Muitos hoje agem dessa forma, partem para a filantropia, para o altruísmo. Muitos fazem essas boas obras, entregam cestas básicas, fazem obras de caridade, entregam cobertores, entregam colchões. Por isso que muitos ajudam e enviam mantimentos às pessoas, tudo para esconderem as suas obras más. Aqui está então para nós, diante de nós, as folhas de figueiras do homem. Mas, como aqueles que nossos primeiros pais costuraram juntos, amados, eles não suportarão o teste da eternidade. Quando muito eles não são mais do que coisas do tempo que rapidamente se desintegrarão ao pó. Amados, uma passagem do Evangelho ilustra muito bem o que estamos considerando agora. Sim, nós referimos a uma outra figueira, aquela na qual o nosso Senhor não achou fruto. Que surpreendente a lição que nos é ensinada pela comparação dessas duas escrituras. Porque nos contaram que Adão e Eva coseram folhas de figueiras juntos. E porque somos informados de que era uma figueira que o nosso Senhor amaldiçoou? Não foi para que nós as associássemos? A figueira foi a única coisa que nosso Senhor amaldiçoou enquanto Ele estava aqui na terra. E não pretendemos tomar conhecimento daquela sua ação? Como assim? E que aquela que o homem se utiliza para esconder a sua vergonha espiritual está diretamente sobre a maldição de Cristo agora. Não tem frutos e está condenada a secar rapidamente. Pensem nisso por um momento. Mas estes aventais feitos por Adão e Eva não removeram seu senso de vergonha. É assim que nós fazemos também. Por mais que nós maquiamos todas as coisas, todos os nossos pecados, algo ainda nos incomoda. A vergonha do pecado permanece. Pois quando ouviram a voz do Senhor Deus, se esconderam dele. É assim que o homem pecador faz quando nós denunciamos os pecados. A primeira coisa é: não é para mim. Isso não faz parte de mim. Não sou eu. Essa palavra não cabe em mim. É sempre para alguém
ao lado. É sempre para alguém que não veio ao culto. É sempre para alguém que deveria estar sentado no seu lugar. Mas assim como nós ouvimos a voz de Deus, assim como Adão e Eva ouviram a voz de Deus e estremeceram, e se esconderam, assim somos nós, a cada culto, que o Evangelho é pregado, que o arrependimento é exposto. Quando Deus, Ele se utiliza dos seus obreiros, dos seus ministros para ministrarem o Evangelho e te levarem para a cruz, e que você faça com que os seus pecados sejam ali lançados em Cristo. Amados, a consciência do homem então não o trouxe para Deus. Veja, para isso deve haver a obra do Espírito Santo. Antes, ela o apavorou e o distanciou de Deus. Nossos primeiros pais procuraram se esconder. Novamente percebemos quão características e representativas foram suas ações. Pelo menos tinham uma vaga concepção da distância moral que havia entre eles e o Criador. Ele era santo, eles pecadores agora. Consequentemente, tinham medo dele e procuravam fugir da sua presença. E a maioria não tem essa consciência hoje. Estão cheias de pecados e dentro das igrejas. Não sabem que ao pronunciar o nome desse Deus que é santo, como eles podem estar na presença de Deus que é santo, de mão dadas com o pecado, e não se estremecerem? Alguns chegam a cantar que Deus está aqui neste lugar, e eles dizem que dá vontade de correr, que dá vontade de pular, que dá vontade de gritar. Não! 1000 vezes não! Se Deus estiver num lugar, e se você tiver a consciência de Deus, que é totalmente santo, haverá quebrantamento, arrependimento, abandono do pecado. Haverá todas essas coisas juntas. Pois Ele é santo. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então Ele era santo. Adão e Eva tinham essa consciência de Deus, e eles, pecadores agora, consequentemente tinham medo desse Deus santo e procuraram fugir da sua presença. Assim é como o não regenerado hoje, apesar de toda a sua vanglória, práticas religiosas, revestimentos autofabricados por si mesmos, toda a sua parafernália religiosa, os homens são apreensivos e medrosos. Por quê? Por que a Bíblia é tão desprezada hoje? Parou para pensar? Por que você vem para um culto e a Bíblia é a última coisa que você pensa trazer para o culto? Você está indo para um culto. Por que você vai a um culto onde o pregador não se importa com a palavra? Aonde a palavra de Deus, ela é distorcida, ela é reduzida, ela é mudada, e as pessoas estão lá, culto após culto. Porque as pessoas gritam nas redes sociais sólida escritura, para depois frequentarem cultos aonde a palavra de Deus, a sólida escritura, não faz parte. Não dá para entender. A palavra de Deus, ela é desprezada. É porque aproxima mais o homem de Deus do que qualquer outro livro.
E os homens ficam inquietos na presença de Deus e querem se esconder dele. Quando você está num culto, onde a palavra de Deus ela é exposta, os homens ficam inquietos. Os homens ficam agoniados. Os homens não querem ficar 1 hora, 1h30, 2 horas, ouvindo a palavra de Deus, meditando sobre as verdades que fazem verdadeiramente sentido e são úteis para a eternidade. Por quê? Porque as pessoas menosprezam tanto a Bíblia, sabendo que é ela que os leva à presença de Deus. E os homens então, eles ficam inquietos na presença de Deus quando você começa a pregar o Evangelho, porque você pega o pecador e coloca ele diante do próprio Deus. Pois quando lemos a palavra de Deus, quando eu, pregador, leio a palavra de Deus, estou sendo um instrumento apenas. A minha boca está sendo a boca de Deus. Apenas para ler a palavra de Deus, explicar a palavra de Deus, para que você tenha uma melhor compreensão da vontade de Deus. É essa a nossa função. Por isso nós somos chamados a ser fiéis à palavra. E não para sermos engraçados, para sermos criativos, para sermos divertidos. Não somos chamados a entreter homens com filosofias humanas, com pregações de autoajuda, com passatempos. As pessoas querem ir para a igreja para ter passatempos, brincadeiras. As pessoas querem ir para a igreja para ter um culto temático. Cultos temáticos não são para Deus. Culto da família não é para Deus. Culto de casais não são para Deus. Culto da mulher, culto do bebê, culto disso, culto daquilo, essas coisas são coisas fúteis. Existe apenas culto ao Senhor, para Ele, para a honra e glória dEle. É por isso que nós temos que fazer essas coisas. Temos que ter esse compromisso, pois sabemos que a Bíblia, a palavra de Deus, aproxima o pecador de Deus e o leva à presença dEle. E os homens então ficam inquietos na presença de Deus e querem se esconder dEle. Amados, por que o sacerdote, por que o sacerdócio público da palavra é tão pouco assistido? Se você colocar 2 horas de louvor, pular e dar oportunidade para todo mundo fica, e quando você coloca 2 horas de pregação, ninguém fica, ninguém quer, acham chato, a igreja se esvazia. Por quê? Porque eles não amam a palavra de Deus. E não amar a palavra de Deus é não amar o próprio Deus. As pessoas vão apresentar muitas desculpas, mas o verdadeiro motivo é que esses serviços trazem Deus para perto de si, e isto os torna desconfortáveis nos seus pecados, procurando então fugir dele. Imagine você ficar 1 hora anunciando o Evangelho, para que pecadores se arrependam dos seus pecados. Tudo que o homem não quer é se arrepender dos seus pecados. Eles querem ficar confortáveis nos seus pecados. É por isso que eles amam esses cultos temáticos. Não é gostoso? Sai todo mundo leve, sorridente, com a frase mais tradicional: o culto foi uma bênção. Não sei se o céu subiu ou se o céu desceu, não sei, mas estava uma delícia. Não houve arrependimento, não houve quebrantamento, não houve abandono de pecado, não houve exposição da palavra. O homem foi para se entreter.
Então ele pôde entrar com os seus pecados, com as suas angústias, ele pôde entrar e ele pôde então permanecer ali, e ele não teve que fazer nenhuma renúncia. Os homens amam esse tipo de coisa, os pecadores amam frequentar esses tipos de lugares, é por isso que eles são muito cheios, são lotados, é por isso que a igreja se esparrama para a rua, por isso. Quão evidente fica, então, de que todos compartilhamos do primeiro pecado e morremos em Adão. A posição na qual o primeiro homem, a posição na qual o primeiro homem ficou foi federal. E por ter tido uma postura representativa, leva ao fato de que todos os seus filhos compartilham agora da sua natureza caída, corrompida, e perpetuam sua transgressão. É por isso que em cada berço, em cada canto do mundo, seja nos palácios, seja nas favelas, seja no campo, seja na cidade, seja em qualquer canto, qualquer berço, há um pequeno pecador ali. A doença do pecado se alastra por todos os lados e penetra em todos os lares. Amados, quando Deus procurou Adão e o trouxe face a face com a sua culpa, foi-lhe dado justa e total oportunidade de confessar o seu pecado. Veja o que Deus disse: comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? E qual foi a resposta? Por isso que é importante estarmos familiarizados com o texto. Como Adão valeu-se desta oportunidade, Deus confrontou Adão com o pecado dele. Deus chegou a Adão e falou: Adão, o que você fez? Como se Deus não soubesse, né? O que você fez? Hein? Aí Adão, diante dessa oportunidade, ao invés de olhar para os olhos de Deus e se lançar nos braços desse Deus amoroso, desse Deus misericordioso, desse Deus que é cheio de poder e graça para perdoar todos os pecados, se confessarmos a Ele, o que Adão fez? Como ele se valeu dessa oportunidade? Como? Me digam. No lugar de uma confissão consternada do seu pecado, ao invés de ele se quebrantar, ao invés dele se entristecer, pois a Bíblia diz que Deus não resiste um coração entristecido e quebrantado pelo pecado. Ao invés de ele falar isso, ao invés de ele agir dessa forma, ao invés de ele fazer uma confissão consternada do seu pecado, ele se desculpou. Às vezes nós queremos fazer isso diante de Deus, nós queremos pedir desculpa. E Deus não quer que nós peçamos desculpa para Ele. Deus, me desculpa porque eu pequei. Não é isso. Ele quer que nós nos arrependamos. E o arrependimento carrega abandono do pecado. Traz consigo o arrependimento. Traz a tristeza pelo pecado. Traz a amargura pelo pecado. Traz tantas coisas, mas Adão preferiu se desculpar. Ele se desculpou e disse: o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Terceirizou o seu pecado. Nós somos assim. Eu sou explosivo por causa do trânsito. Eu ajo da forma que eu ajo porque os filhos.
é o emprego. Eu falo o que eu falo por causa de tal situação. Não. Deus está falando para você, olha para dentro de si. Como nós falamos no culto passado, o problema do homem não é o que está ao seu redor, mas é o que está dentro dele. Veja, Adão teve a oportunidade de, diante de Deus, dobrar os seus joelhos e falar para ele, olha, eu pequei contra ti, eu quebrei o seu mandamento. Ele preferiu culpar a sua esposa, ele preferiu arrumar desculpas. Não é assim nós? Não, eu não. É por causa de tal coisa. Ao invés de verdadeiramente nós confessarmos os nossos pecados, temos tristeza pelo nosso pecado e abandonar os nossos pecados. Nós queremos olhar e dizer, é por causa do meu esposo, é por causa da minha esposa, é por causa dos meus filhos, é por causa do meu emprego, é por causa dos meus vizinhos, é por causa da sociedade que eu sou assim. E Deus está te dizendo hoje, nessa noite, eu estou perguntando para você, qual é o seu pecado? Há quanto tempo você não chora pelo seu pecado? Quando foi a última vez que você confessou o seu pecado? Você não pediu desculpa para Deus, você não foi com desculpas, você não foi com argumentos, olha, eu fiz isso, mas por causa daquilo. Deus chama Adão e dá uma oportunidade para Adão. Adão então ele aponta para a esposa. E foi o mesmo com Eva. Disse o Senhor, Deus à mulher, que é isso que fizeste? E a mulher respondeu, a serpente me enganou e eu comi. Veja, é assim que os homens agem. E isso não resolve o problema, só piora. Terceirizar a culpa só piora. Amados, foi então feita uma tentativa de atenuar o pecado, passando a responsabilidade para outros. Que verdade maravilhosa para o século 21, não é verdade? Que prova honesta são estas da inspiração divina escrita diante dos nossos olhos. Mas a própria desculpa que o homem dá é a base da sua condenação. Temos uma outra ilustração, amados, deste princípio na parábola das bodas do casamento. Olha o que diz lá em Lucas 14, 18. Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. Onde estava o preciso? Exatamente igual. Ele preferiu a sua própria glorificação. Ele preferiu aceitar o convite de Deus? Não. Assim foi com Adão. A mulher que tu me deste. A desculpa que ele fornece é exatamente a base para a sua condenação. Visto que atendeste à voz da tua mulher, olha que Deus diz, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Veja, amados, todos esses subterfúgios foram inúteis, todos eles. E o homem ficou face a face com o Deus Santo, e estava convicto de sua culpa e vergonha indizíveis. Assim será no grande dia, diante do grande trono branco. Sabe, esses dias eu falei, em um dos vídeos que eu postei, hoje as frases que você mais vê é Jesus te ama. Ou de repente você está lá num semáforo e aparece então uma faixa do nada com as pessoas segurando, dizendo, olha, Jesus te ama, Ele tem um plano maravilhoso para a tua vida. Quão inútil é essas palavras
para o pecador. Quão inúteis foram essas palavras que Adão utilizou. Veja, ele só queria ficar confortável em seu pecado. Assim a maioria dos homens. E então eu disse, quão mais útil seria se essas faixas contessem a seguinte frase: chore, chore muito pelos seus pecados. Eu disse, ou então eles escrevessem a frase que João Batista proclamou: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Quem? Quem está dizendo para vocês que não haverá um julgamento? Quem está iludindo vocês, culto após culto, temáticos, cultos e mais cultos débeis, cultos e mais cultos inúteis? E dizendo para vocês, fiquem confortáveis, venham, participem, se divirtam, não se arrependam, não chorem, não se quebrantem, continuem como estão, caminhem a passos largos para o inferno. Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Quem vos ensinou a fugir do trono branco de Deus, que um dia todos grandes e pequenos, todas as nações estarão presentes? Uma prestação de contas. Um dia eu e você nos apresentaremos diante desse trono e não terá escapatória. Não terá. Ah, amados, quão sério, quão urgente é essa palavra para as nossas igrejas, para os nossos irmãos em Cristo. Você já parou para pensar que quantas pessoas entram e saem da mesma maneira de um culto? Amados, achamos então que os efeitos da queda, até onde nós os consideremos até agora, sobre o homem foram quadruplicados. A descoberta de que algo estava errado com ele mesmo, o esforço para esconder as suas vergonhas pelos seus próprios meios, medo de Deus e uma tentativa de se esconder da sua presença. E ao invés de confessar os seus pecados, a necessidade de desculpa aparece. Os mesmos efeitos, amados, são observados hoje pelo mundo. Sim. Os mesmos efeitos, por isso nós precisamos urgentemente vermos o quão necessário é enxergarmos essa doutrina da queda. Precisamos entender que a palavra de Deus nos dá elementos para aplicarmos à nossa vida. Veja, nós não vamos conseguir hoje ir um pouco mais além, que eu queria falar a queda e Deus também, né? É importante, nós falamos agora a queda e o homem. Mas veja o quão é importante cada detalhe que vimos nessa noite. Veja o quão urgente se torna essa pregação sobre Gênesis 3. Como nós falamos na primeira pregação, os primeiros detalhes que pincelamos, você parou para pensar neles alguma vez na sua vida cristã? Você meditou em Gênesis 3? Por quanto tempo na sua vida cristã? Cada detalhe você pensou, procurou, vê como isso é importante. E agora nós vemos e nós observamos cada um desses detalhes. E só para começarmos, para que possamos entender um pouco melhor, e no próximo culto, no domingo, eu volto a falar a queda e Deus, mas eu quero só dar um link para que a nossa mente consiga entender agora, passando da queda e o homem para a queda e Deus, e ver essa importância das coisas.
Pois quando Deus chama Adão à sua presença, não o chama para que ele se desculpe, mas o chama para que ele se arrependa. Deus dá uma chance clara para que ele abandone o seu pecado. Então, quando o Senhor Deus, ele chama Adão e lhe diz: onde estás? Veja, é sem dúvida bonito esse registro, não é verdade? Não é lindo você vê que o homem, após a queda, Deus ele não veio imediatamente, mas Deus ele veio como sempre vinha antes, na viração do dia. A Bíblia não nos fala qual parte do dia Adão e Eva pecou, mas vamos supor que Adão e Eva pecaram às 8 horas da manhã, e Deus só viria à noite, na viração do dia, 6 horas da tarde. E então Adão e Eva teve tempo para pensar, teve tempo para correr atrás de folhas de figueira, teve tempo para olhar o seu pecado, teve tempo para ver a sua situação agora de pecador, teve tempo, passaram o dia inteiro, e Deus, vendo aquilo, durante todo o dia, e não é maravilhoso nós vermos esse registro que no final do dia, Deus, a graça divina foi manifestada? A voz de Deus, a graça de Deus. Veja, Deus, a Bíblia diz que Ele está irado todos os dias. A Bíblia diz que Deus, Ele é longânimo também. Ele é tardio em se irar. Não significa que Ele não está irado. Não significa que o pecado não será cobrado. Não significa que o homem não terá que se apresentar diante do trono branco. Não significa isso. Significa que tem um dia, uma hora, um momento em que todos os pecados serão julgados. Mas aqui nós vemos então que quando Deus, o Senhor, chama Adão e diz: onde estás? No final da viração do dia, é o registro mais belo da graça de Deus, da graça divina. E esse eco da graça de Deus, essa voz que ecoou pelo meio das árvores, até alcançar o pecador. Veja, é a mesma voz que está ecoando hoje aqui nessa noite. É Deus dizendo para você: ó pecador, assim como eu chamei Adão e Eva de dentre as árvores, assim como eu fui e encontro Adão e Eva, hoje nessa noite eu vou a encontro ao seu coração. E a palavra de Deus diz, se hoje ouvirdes a minha voz, e não endureceis os vossos corações. Quando você ouve o Evangelho, quando você ouve uma pregação, não endureça o seu coração. Não. Se hoje ouvirdes a minha voz, a voz que chamou por Adão e Eva, hoje nessa noite te chama para arrependimento, te chama para abandono de pecado, te chama para novo nascimento, te chama para arrancar as suas próprias justiças, os seus meios, a sua religiosidade, a sua moralidade, o seu legalismo. Ele chama hoje você para tirar todas essas coisas, tirar as suas folhas de figueira, e então te dá o próprio Deus, te dar o próprio Cristo. Ele quer te cobrir com a justiça de Cristo. Por isso você tem que olhar para a cruz, é por isso que você tem que olhar para Ele e ver os seus pecados sobre Cristo. E no domingo nós continuamos, e então nós poderemos ver essa maravilhosa graça que foi até Adão e Eva,
essa graça do Evangelho que nos alcança. E a minha oração hoje nessa noite é para que o Evangelho alcance você. Senhor Deus, Pai amado, muito obrigado, Jesus. Obrigado pelo Teu Evangelho. Obrigado, Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Obrigado, Pai, por cada pessoa que aqui está. Obrigado, Deus, por cada pessoa que vai assistir esse vídeo. Pai amado, que o Teu poder, ó Pai, o alcance. Que a Sua voz, meu Pai, vá, Senhor, dentre as árvores e chame esse pecador, para que ele possa ver a Sua graça maravilhosa. Que o Senhor possa arrancar as folhas de figueira dessa pessoa que ouviu essa pregação, seja moralidade, seja religiosidade, seja o filantropismo, seja qualquer outra coisa, Pai, que é inútil e é em vão, para a honra e glória do Teu santo nome. Que essa pessoa possa olhar para Ti e que o Senhor possa imputar a justiça do Seu Filho a ela, para a honra e glória do Teu santo nome, Jesus. Amém e amém, Jesus.